Irmãos, gostaria de compartilhar com vocês aqui um trecho de um vídeo de um senhor que eu sempre assisto na internet. É Michael Pell, o nome dele. Ele é americano e ele é muito profundo. E ele fez um estudo aí sobre a mansão dos mortos, né? Eu queria mostrar para vocês como ele foi profundo e foi bem na direção do que o irmão Branham diz também, né? Mas só que no final eu acho que ele saiu um pouco aí para um outro lado. E eu vou, quando chegar lá, explicar por que eu acho que ele está enganado nessa parte. No entanto, eu gostei muito do estudo que ele fez e do desenho que ele fez sobre isso, eu queria compartilhar com vocês. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico, e os cães lhes lambiam as chagas. E esse mendigo morreu e foi levado a um lugar chamado o Seio de Abraão. E o rico também morreu e foi sepultado, e no inferno ele levantou os olhos, 2 homens, 2 lugares. Um desceu para o inferno e o outro desceu para os seios de Abraão. E ele estava em tormento, o homem rico, e ele viu Abraão em uma certa distância e Lázaro em seu seio, ou seja, em seus cuidados, em seu amor, em seu seio. Então havia um lugar embaixo da terra, onde o paraíso estava. E a palavra paraíso aparece 3 vezes na Bíblia, e todas as vezes faz referência a um lugar onde as pessoas salvas vão e ficam em repouso e bênção. É o paraíso. É como usamos a palavra. Então, na presença de Abraão, no paraíso há um inferno, onde o homem rico estava sofrendo o tormento do fogo. E Abraão disse: filho, lembra que tu recebeste teus bens em vida, Lázaro só males. Agora ele é consolado e você é atormentado. Além disso, entre você e nós no paraíso e você no inferno, há um grande abismo. De sorte que os que querem daqui passar para lá não podem, e os de lá não podem passar para cá. Ele disse: há um grande abismo, uma grande fenda entre nós e você. Eles apenas podiam se comunicar por cima daquela fenda. Há uma fenda que atravessa toda a terra deste jeito, um abismo. E no núcleo disso, no meio da terra, há um lugar chamado inferno. No meio das trevas, é chamado de lago de fogo. Quando Lázaro morreu, ele não foi para este lugar. Ele foi para um lugar chamado paraíso. Isto é, um paraíso refrigerado no fundo deste abismo. Agora, do outro lado deste paraíso, estava o lugar onde o homem rico estava. Ele ainda não estava no lago de fogo, mas estava em um lugar de tormento, deste outro lado. E aqui está esta brecha separando eles, de forma que quem estava no paraíso não podia atravessar, e os que estavam aqui deste lado do inferno não podiam atravessar para o paraíso. Ninguém está no lago de fogo ainda. Eu posso provar a você pela Escritura. Apenas quero que você tenha essa imagem em sua mente. E não há poucas passagens que nos diz sobre isto, mas muitas passagens bíblicas mostrando que esta é a única solução. Aqui está o seio de Abraão. O homem rico morreu e foi enterrado. Aqui do inferno ele levantou seus olhos e viu Lázaro à distância, no seio de Abraão. E podiam se comunicar. 1 Pedro 4:5. Contudo, eles hão de prestar conta àquele que julgará os vivos e os mortos. Por esta causa, o Evangelho foi pregado para aqueles que estão mortos. Adão está aqui, Abel está aqui, Enoque, Matusalém, Enoé, provavelmente seus filhos, Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Salomão, Jeremias, Ezequiel, Osé, Daniel, Jó, Amós, todos aqueles personagens do Velho Testamento e muito mais. Estavam aqui no paraíso naquele tempo. Eles não podiam ir para o céu porque os pecados deles não tinham ainda sido pagos. Mas Deus foi favorável a eles porque eles creram em Deus. Então Deus considerou eles em seu estado de crença. Mas nenhum pagamento havia sido feito pelo pecado. É dito que é impossível que o sangue de animais pudesse pagar o pecado. Então, eles foram salvos pelos créditos. Eles foram salvos por Deus antecipadamente, até o tempo que os seus pecados seriam pagos. Então, isso diz: Jesus, quando ele morreu, foi pregar aos mortos.
Aqui é onde eles estavam. Éfesos capítulo 4, 8 ao 10. Por isso diz, subindo ele ao alto. Isto foi após a crucificação de Jesus, sua ressurreição, ele subiu aos céus. Ele levou cativo o cativeiro. Então havia pessoas em cativeiro aqui, ele os tirou. Ele tomou os que estavam cativos e os levou para os céus. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele também distribuiu dons aos santos do Velho Testamento. Naquele tempo, e então aquele que subiu aos céus é também o que desceu primeiro às partes mais baixas da terra. Nada pode ser mais claro que isto. O mesmo Jesus que subiu aos céus é o mesmo que desceu primeiro antes de subir aos céus. Isso teria sido entre a sua morte e ressurreição e sua ascensão aos céus. É o período que isso aconteceu. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todo o céu, para que ele pudesse cumprir todas as coisas. Então leamos em Mateus 27, 52. Quando Jesus morreu, veja o que aconteceu. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, esta é a palavra para cristãos que morrem, levantaram e saíram da sepultura após a sua ressurreição, e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27. Então Jesus, quando foi à sepultura no terceiro dia, quando ele saiu, corpos dos santos, que antes estavam mortos, apareceram na cidade de Jerusalém para muitas pessoas. Isso significa que alguma senhora sentada lá debulhando o seu grão, um homem chegou para ela e disse, como está? E ela disse, estou indo bem, e você? Ele disse, eu sou Isaías, tem um bom tempo que eu não tenho estado por aqui, 700 e tantos anos. O que você está fazendo aqui, Isaías? Estou apenas esperando, vou já subir para o céu, dei apenas uma paradinha. Então, muitas pessoas viram aqueles santos do Velho Testamento uma vez. Então, foi para estes que ele pregou. Ele não pregou o evangelho para pessoas perdidas, dando a eles uma chance de se salvarem. Jesus pregou o evangelho para aqueles que estavam no paraíso, que já estavam no estado de graça e favoráveis a Deus, de forma que eles também puderam crer no Senhor Jesus Cristo. Bom, antes de tudo, queria alertar a turma do Eclesiastes 9, porque toda vez que a gente fala num assunto sobre vida após a morte, as pessoas digitam nos comentários, você não conhece a palavra, Eclesiastes 9 diz que morreu, acabou. Gente, Eclesiastes 9 está sendo mal interpretado pelas religiões que acreditam nisto. Na verdade, ali, se você ler com cuidado, vai ver que Salomão está dizendo que quando a gente morre, acaba tudo para nós debaixo deste sol, nesta dimensão aqui. Está falando do ponto de vista dessa dimensão. Não está dizendo que acaba do outro lado, mas acaba tudo para você debaixo desse sol. Você não vai mais usufruir de nada debaixo desse sol. A Bíblia não pode se contradizer. Mesmo no Velho Testamento encontramos Samuel subindo dos mundos dos mortos, consciente, não era um demônio, porque os defensores dessa ideia, dessa má interpretação de Eclesiastes 9, dizem que era um demônio. Não era não, era Samuel mesmo, inclusive até profetizou sobre a morte de Saul. Então, se você crê que Eclesiastes 9 está dizendo que morreu, acabou, você entra em contradição com Apocalipse 6, verso 9, que diz, e vi as almas dos que foram mortos, que estavam ali clamando conscientemente, né, dizendo até quando não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. A Bíblia diz bem claro, as almas dos que foram mortos, tinham sido mortos e estavam ali conscientes. Aí diz que foi dado a eles compridas vestes brancas, que é o corpo celestial, o corpo teofânico de 2 Coríntios 5, que Paulo diz, se esse tabernáculo se fizer, temos outro esperando, e estamos gemendo todo dia, esperando nos revestir da nossa habitação, que é de cima. Então, essas almas estavam ali e receberam corpos teofânicos para viver do outro lado. Então, a coisa muda quando Cristo chega. Jesus é a ressurreição e a vida. Então, o Michael Pell, ele foi muito bem. Achei maravilhosa a explicação dele, o desenho que ele fez. Maravilhoso. Agora, ele diz no seu estudo que Jesus foi ali para pregar para aqueles que estavam no paraíso. Ele fez ali um desenho muito bem feito ali. Esse lado aqui ele fez o paraíso. Aqui ele fez onde estava o rico, né? E ali no meio
o abismo, que ele até disse que corta toda a terra. E se você for, eu sempre tenho dito, as coisas que naturais explicam o espiritual. A ciência diz que o âmago da terra, o núcleo da terra é fogo no literal. Fogo, magma, né? Derretido, que é dali que vem os vulcões, quando ele entra em erupção, aquela pressão sai aqui em cima às vezes. Então o centro da terra é fogo. Aí você vai ver que, por que o centro da terra no literal é fogo? Isso mostra que no espiritual, o inferno está no centro da terra, né? A Bíblia mostra que o inferno é para baixo. Achei muito interessante. Agora ele diz que tem ali uma fenda que corta a terra por dentro. Nós não sabemos, não podemos dizer que sim ou que não, mas é muito interessante o que ele diz aí, né? Agora, ele diz que Jesus foi ali nessa região, de onde ali no paraíso avista a região dos perdidos. Ali no paraíso avistava Lázaro e podia se comunicar entre eles. Não podia ir lá, mas podia se comunicar por cima do abismo, podia se falar. Então, quando Jesus chega no paraíso, ali onde, naquela regiãozinha desse lado do abismo, aonde os que morreram no Velho Testamento estavam, como ele cita os patriarcas, né? Abraão, Abel, ele vai citando todos aqueles, inclusive Davi e assim por diante. E quando Jesus chega ali, o profeta, o irmão Brana, diz que ele passou por ali, pegou aqueles santos que estavam ali e levou, né? Porque ele mostra aí, levou cativo o cativeiro. Só que o Michael Pearl, ele diz que Jesus pregou para esses, pregou para Abraão, para Abel, para Isaac, para Jacó, para José, e eu não vejo dessa forma, não é dessa forma. Ele pregou, foi para os que estavam mesmo ali, nessa região infernal, que era possível enxergar dali do paraíso. Ele chegou ali e viu eles lá clamando, tira-nos daqui. E Jesus chegou ali aonde estavam os salvos, na região do paraíso, e disse: olha, eu vou tirar vocês daqui agora, vou levar vocês para outra dimensão. O Mombrana diz que a sexta dimensão não pode ser o céu ainda também, né? Não pode ser o céu ainda também, mas o Mombrana chama de sexta dimensão. E então Jesus, ao ver eles do outro lado do abismo e podendo se comunicar, eles devem ter clamado por Jesus, né? Tira nós daqui também. Aí foi quando Jesus pregou para eles. E eu vou mostrar o porquê. Porque esses aqui já estavam salvos. Eles não estavam perdidos eternamente. E o que a Bíblia mostra é que Jesus pregou para os perdidos eternamente. Então vamos ver aí o que diz o apóstolo Pedro. 1 Pedro 3, 19 a 21. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então Pedro diz que Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisão que desobedeceram no tempo de Noé. E Noé estava ali. Noé estava no paraíso, junto com Abraão, com Isaac, Jacó. Noé não tinha desobedecido. Noé entrou na arca. Noé fez a arca. Então, se nós cremos que Jesus pregou para os que estavam no paraíso, os que estavam no paraíso todos tinham obedecido, não tinham sido rebeldes. É lógico que eles tiveram suas falhas, como Davi, que adulterou, mas ele voltou atrás, se arrependeu e foi punido por Deus. E no final, Deus até disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Então, os do paraíso não tinham sido desobedientes. Mas o versículo claramente diz que Jesus foi ali e pregou para os espíritos que estavam em prisão, que tinham sido desobedecidos no tempo de Noé. Ou seja, não entraram na arca, não quiseram. Então, por isso eu acho que Michael Pearl errou bem aí. Jesus pregou foi para aqueles mesmos que estavam lá, do outro lado do abismo, no sofrimento, no tormento. E ele chegou ali no paraíso, e então ele ia levar aqueles com ele, cumprindo aí, levou cativo o cativeiro, né, para subir para a sexta dimensão.
E com certeza, assim como o rico clamou quando viu Abraão e Lázaro, ô pai Abraão, de lá ele gritava, da mesma forma, quando Jesus chegou ali, eles viram de lá do tormento, eles viram por cima do abismo, eles viram o Messias. Olha o Messias, e eles gritaram, Messias, Jesus, leva nós também. E aí Jesus pregou para eles, que foi uma mensagem, e as pessoas pensam que pregou para eles serem salvos. Não, o Branham mostra na mensagem almas que estão em prisão agora. Não era uma pregação para salvá-los, mas uma pregação para mostrar para eles que eles rejeitaram a misericórdia. Então, por quê? Porque eles esperaram em Deus. Você vai ver que o rico, Abraão chama o rico de filho, diz, filho, lembra-te que na tua vida tu tinha demasiadamente, viveu regaladamente, né? Chama ele de filho. Então, o que acontece? As pessoas vivem na terra, todos eles dizem, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E aí eles não aceitam quando Deus fala com eles através dos servos. O que aconteceu? Não aceitaram que Deus falou com eles através de Noé, só que eles criam em Deus. Mas só que eles disseram assim, nós cremos em Deus, mas Noé é falso profeta. É um falso profeta, é um herético. E aí aqueles que Moisés falou, que rejeitaram Moisés, não, eu acredito em Deus, em Moisés não. Então foi o que aconteceu, eles todos se diziam filho de Abraão, mas estavam lá no tormento, porque acreditavam em Deus. Mas quando Deus falou através de seus servos, através de Noé, quando estava lá fazendo a arca, eles não creram porque estavam esperando Deus mesmo falar com eles. E eles diziam que Noé era um falso profeta. É exatamente o que está acontecendo nessa era. Todo mundo diz que crê em Deus, todo mundo acredita em Deus, mas William Branham é falso profeta. Não acredita que Deus esteja falando através do seu servo. Querem que Deus fale diretamente com eles e não vai falar. É do mesmo jeito. É o que a Bíblia diz, eu enviarei a vós, e quem receber a vocês, recebe a mim. Quem rejeitar vocês, rejeita a mim. E aqueles discípulos morreram. Eles foram, pregaram o evangelho, mas envelheceram ou foram mortos, né? Foram martirizados. E então, mas Jesus disse que eles iam fazer outros discípulos, que é exatamente o que está acontecendo. Essa mensagem do profeta, você anuncia para as pessoas e diz assim, eu vou ficar com Cristo. E não percebe que Cristo já está falando através de nós. Deviam descer as águas, ser batizados em nome de Jesus Cristo, parar de adorar essa tal de Santíssima Trindade, parar com essas coisas, não querem. Então foi o que aconteceu lá, rejeitaram a mensagem de Noé, que estavam esperando Deus mesmo falar com eles. E aí rejeitaram nos dias da longanimidade de Deus, através de Noé. Eles eram espíritos em prisões que tinham sido rebeldes, que tinham rejeitado a mensagem de Noé. Noé não, Noé estava aqui no paraíso, junto com o Messias, junto com Abraão, com Isaac e Jacó. Noé não tinha sido desobediente. Então, o que Pedro diz é que Jesus pregou aos espíritos que tinham sido desobedientes. Então foi eles mesmo lá, com certeza Jesus pregou para eles, por cima do abismo, era um lugar que eles podiam ver, né? A gente vê que na parábola do rico e Lázaro, o rico viu Abraão e Lázaro lá e gritou. Então, quando Jesus chegou ali, quando ele morreu na cruz lá, ele desceu no paraíso para ir resgatar esses lá e levar para a sexta dimensão. Quando ele chegou lá, eles gritaram, eles viram. Olha o Messias ali. E gritaram, Jesus, tem misericórdia de nós também. Aí Jesus disse, vocês estão aí porque vocês rejeitaram. Aqui, vem cá, Noé. Estão vendo esse Noé aqui, ó? Quantas vezes, 120 anos, ele gritou para vocês entrar naquela arca que vocês rejeitaram, porque vocês diziam que ele era falso profeta, um herege, um louco, e vocês não sabiam que era eu que estava nele, porque eu disse que quem recebe os meus servos, recebe a mim. Então, meu irmão, não perca seu tempo, a mesma coisa está acontecendo hoje. Se um servo de Deus estiver lhe falando a verdade da Bíblia, não fique esperando um anjo, não fique esperando Deus mesmo. Deus vem através dos seus servos. Deus abençoe.